Bom dia, meus irmãos. Eu vou começar a ler o Evangelho de João. É uma história muito bonita. Eu vou ler a introdução do Evangelho de João para vocês. Escrevendo mais ou menos no ano 180 depois de Cristo, Santo Irineu informa: depois, João, o discípulo do Senhor, o mesmo que repousou sobre seu peito, publicou também o Evangelho durante sua estada em Éfeso. Santo Irineu percebeu essa notícia do seu mestre Policarpo, que fora discípulo mediante de São João Evangelista. Conforme sua tradição, João passou muitos anos em Éfeso, cidade da Ásia Maior, em companhia de Nossa Senhora, cuja casa é venerada nos arredores, pois fora encarregado por Jesus de cuidar de sua mãe. O quarto evangelho, publicado nos últimos anos do século I, foi composto durante várias décadas nos ambientes evangelizados por João e conserva certamente sua pregação, mas não deve ter sido ele o último redator. Pelo sinótico, e nos bem é conhecida, a figura de João, o pescador filho de Zebedeu, chamado ao apostolado junto com seu irmão Tiago Maior. Está lá em Mateus 4, 21. Esses dois, que como Pedro formaram o grupo dos 3 mais íntimos discípulos do Mestre. Mateus 17, versículo 1 e Marcos 5,37 e Mateus 26,37. Ganharam do próprio Jesus o apelido de Boanerges, Marcos 13, 17. Isto é, filhos do trovão, o que parece indicar um temperamento energético e até violento. Haja visto a atitude dos dois quanto aos samaritanos se recusarem a receber Jesus. Mateus e Marcos também nos contam o ousado pedido que os irmãos Boanerges fizeram a Jesus de sentar-se um à sua direita e o outro à sua esquerda em seu reino. O quarto evangelho, sem mencionar sequer uma vez o nome de João, fornece-nos, contudo, algumas notícias veladas sobre sua pessoa. Deve ter sido João, o discípulo que, junto com André, seguia o Batista e passou a acompanhar Jesus quando este foi designado pelo percussor como Cordeiro de Deus. Do capítulo 13 em diante, encontramos diversas vezes a expressão discípulo que Jesus amava, o qual certamente designa o autor do Evangelho. Por essas alusões, sabemos que João foi o único discípulo que presenciou a morte de Jesus no Calvário e, junto com Pedro, foi o primeiro a receber a ressurreição do Mestre. Nos Atos dos Apóstolos, encontramos novamente esses dois, Pedro e João, assumindo a liderança da comunidade apostólica. Conforme diz na primeira conclusão de seu Evangelho, João escreveu para alimentar a fé dos primeiros cristãos, essa fé que conduz à vida eterna em seu nome. Para isso, seguiu um bom caminho, um caminho bem diferente daqueles dos sinóticos. Elaborou um evangelho espiritual, conforme diz Clemente de Alexandria, a saber, um evangelho que procurou não tanto revelar fatos, mas sim extrair de cada um deles a mensagem, o significado que se percebe por detrás dos símbolos. Por isso, em vez de falar em milagres e prodígios, João prefere designar tais acontecimentos como sinais, isto é, ações que revelam a glória de Jesus, sua personalidade divina. Para João, muitas realidades de vidas diárias têm esse poder de se tornar símbolo de vida espiritual, pois a graça supõe a natureza. Assim, as noções da água, pão, vinho, luz, caminho, porta, vida, verdade, tudo isso tem profunda relação com o que Jesus veio fazer e comunicar ao mundo, e podem ser ponto de partida para o anúncio de sua mensagem. Por exemplo, falando à samaritana sobre a água do poço de Jacó, Jesus passa imediatamente a falar da graça, água viva que jorra para a vida eterna. Compreende-se então que neste evangelho recebem
Destaque especial o sacramento da igreja, sobretudo o batismo e a Eucaristia. Sinais de salvação para aquele que crê. João mostra o batismo como novo nascimento na conversa de Jesus com Nicodemos e como iluminação no milagre da cura do cego. A Eucaristia é amplamente anunciada no discurso sobre o pão da vida de Cristo. Mas sua instituição, na última ceia, não é narrada, porque João certamente se supõe conhecida pela leitura dos sinóticos. Esse interesse de evangelizar pela liturgia revela-se também o fato de ele mencionar diversas festas judaicas, 3 festas da Páscoa, festa das tendas, da dedicação e uma festa não identificada, que aparece em 5.1. Essas datas são ocasiões em que Jesus, como piedoso judeu, sobe a Jerusalém para o culto. E em Jerusalém no último período de sua vida pública. Essas datas são ocasiões em que Jesus, como piedoso judeu, sobe a Jerusalém para o culto. João corrige dessa forma a impressão, deixada pelo sinótico, de que Jesus esteve em Jerusalém no último período de sua vida pública. Na figura de Jesus, o aspecto de João salienta mais a sua transcendência, sua existência como Verbo de Deus, presente já na fé cristã do mundo, que existia antes que Abraão fosse. Esse Verbo se encarnou e veio morar no meio de nós, para manifestar sua glória. Disso dão testemunho o Pai, o próprio Jesus, o Espírito, João Batista, o Evangelista e as obras que Jesus realiza. João também os discípulos que acolheram a mensagem do Mestre e nela creram, são convidados a testemunhar. Palavra do Senhor. Esse aqui é só o título do livro. Agora que eu vou começar a ler. Eu só fiz a introdução hoje. Eu vou parar e amanhã, se Deus quiser, amanhã eu começo a ler a leitura de João, do Evangelho de São João Batista. Que ela nem é muito grande. Olha, elas são somente 21 capítulos. Aí ele é o último evangelista, né? Porque eu já li Mateus, eu já li Marcos, eu já li Lucas, faltava João. Então eu estou terminando de ler o João para vocês. Tenham todos um abençoado fim de semana. Mas amanhã eu volto com o João, ok? Ficam todos na paz do Senhor. Que Deus, na sua infinita misericórdia, abençoe o povo do mundo inteiro. Abençoe a todos os meus inscritos, que são bastante, graças a Deus, tem bastante, do mundo inteiro. E abençoe esses lá de Porto Alegre. Por incrível que pareça, eu não tenho nenhum inscrito de Porto Alegre. Não se inscreveram no meu canal. Vai ver que não chegou até lá ainda, né? Mas são os que estão precisando de nós, precisando no momento, eles estão precisando de oração. Que Deus abençoe a cada um do ser humano que estiver lá. Deus abençoe, que suas bênçãos recaem lá. Mande seus anjos, Senhor, fazer uma visita àquele povo. Glória a Deus. Que Deus os abençoe. Não sofram, meus irmãos. Não sofram. Porque Deus é presente na vida de cada um de vocês. É no sofrimento que a gente se torna forte. Tenha fortaleza para aguentar passar por mais essa. Que é uma provação que Deus deu e a gente tem que passar. Nós não sabemos o que vamos passar amanhã. Hoje nós estamos aqui. Não sabemos amanhã. Não sabemos daqui a pouquinho o que vai acontecer com a gente. Mas que Deus abençoe a cada um de vocês. Não fiquem tristes. Pensem em Deus. Tenham fé. Que a fé de vocês seja mais forte do que a tragédia. A
fé tem que ser mais forte do que toda a tragédia, porque Deus, Ele é mais. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Abençoe, Senhor.